Estamos de volta com o TV Com 20 horas. Bom, há 9 anos os brasileiros votaram a favor da venda de armas e munição no Brasil. Mas ainda hoje, quem quer adquirir uma arma bate de frente com a burocracia. Um problema seríssimo. Inclusive, o assunto foi discutido à época. Um dos termos da lei do desarmamento acabou bloqueando e dando mais dificuldade ainda para quem queria adquirir um armamento legal. Hoje, nós temos uma data completada, já de quase uma década, e pouco sendo feito a respeito. Nós temos, inclusive, a manifestação de deputados, um deles aqui de Santa Catarina, que propõem retomar numa comissão a discussão acerca da liberação da venda de armas para o cidadão comprar esse equipamento, esse armamento, de forma absolutamente regular. Há quem diga, inclusive, que são apenas 500 mil armas que são registradas, que foram retiradas de circulação por conta do Estatuto do Desarmamento no Brasil, e mais de 16 milhões que estão em completa irregularidade, de acordo com a lei. Então, quanto que resolveu o Estatuto do Desarmamento dentro da questão da segurança pública? Para falar sobre esse assunto, nós convidamos para participar aqui conosco dois especialistas em segurança. O Sandro Cel, que é advogado, e o Tony Eduardo, que é empresário, professor de tiro e conversa conosco sempre aqui na TV Com também, ambos. Boa noite, obrigado pela participação de vocês dois aqui no programa, no TV Com 20 horas, para a gente discutir esse assunto. Primeiro, eu queria que a gente pudesse fazer um resgate, doutor Sandro, do que nós tivemos efetivamente até agora, do que a legislação nos ajudou ou não sobre a questão da segurança pública e principalmente esse entrave burocrático na aquisição de armas. Olha, ficou bastante claro que o objetivo do Estatuto do Desarmamento era dizer que as situações de defesa do cidadão em face da criminalidade têm que ser feitas pelo Estado e não por saída individual. Então, ele acabou ficando mais restrito na compra, mas isso não tem impedido tanto assim, tanto é que hoje Santa Catarina compra mais armas do que comprava na legislação anterior. Há mais armas registradas do que antes. Então, de fato, essa dificuldade foi proposta pelo Estatuto. Tony, a medida que o Estado tem que promover e garantir a segurança para o cidadão, e a gente sabe que hoje isso não acontece com tanta tranquilidade, o cidadão que resolve comprar uma arma para garantir a própria defesa, mediante, evidentemente, treinamentos, etc., isso tudo é exigido pela legislação, como é que se encontra quando nós temos há 9 anos um hiato em que nada se avançou sobre esse assunto? Boa noite. Bom, segurança pública é indiscutível que vive um caos no Brasil hoje, né? E o Estatuto do Desarmamento foi uma ferramenta para tal. Isso é óbvio para qualquer pessoa que discuta isso com seriedade, né? Você veja, por exemplo, a compra de arma está praticamente nula no país inteiro. Santa Catarina era um estado que representava uma situação diferenciada, mas com a mudança de uma chefia, isso acabou seguindo essa vontade nacional. Você comprar uma arma é quase impossível. Porte de arma é impossível, não existe, né? O dado do professor com relação à compra de armas não é verdadeiro. A compra de armas era muito maior na lei anterior, na 9437. Na lei 9437, que já era uma lei muito restritiva, já era uma das mais duras do mundo, a lei anterior. E criou-se o Estatuto do Desarmamento, na verdade, para a vontade política ser maior do que o texto da lei. Então, hoje, mesmo no texto da lei, você podendo ter um porte de arma, os portes em Santa Catarina, que eram 20 mil em 2003, não chegam a 50 ativos hoje, somente no estado. Os números de homicídios, por exemplo, eles apresentam crescimento, infelizmente, mesmo com a vigência do Estatuto do Desarmamento. Como é que a gente consegue explicar essa informação, doutor Santos? Olha, em primeiro lugar, as estatísticas que eu cito são estatísticas oficiais da Polícia Federal, né? Vamos verificar a hora que quiser. Em segundo lugar, né, não represento associação nenhuma e nem tenho interesse em compra de armas nem em coisa, mas os especialistas específicos, aqueles que são reconhecidos, são unânimes em dizer que logo após a restrição de armas houve uma diminuição no número de homicídios. Isso é fato, né? O mapa da violência está aí para mostrar. Agora, isso não é linear. Por exemplo, Santa Catarina é um dos estados mais armados da população, da federação, e já era antes e continua sendo depois do armamento. Quer dizer, a arma passa mais aquela impressão
de segurança. O cidadão pensa que com uma arma na mão, ele vai se sentir mais seguro diante do criminoso. Ele vai trazer mais problemas para ele e para os outros. Por quê? Porque o cidadão não vai andar como policial de arma na mão, de prontidão. O cidadão vai reagir a um assalto, e a maior parte das nossas ocorrências aqui de roubo não levam à morte. Sim. Agora, se as pessoas reagissem, levaria. E onde estaria essa arma? Essa arma, para o cidadão, teria que estar escondida, ela não está de prontidão, ela não está como policial. Até ele achar essa arma, ele já levou um tiro. Então, é uma grande ilusão pensar que isso vai trazer mais segurança. Eu não tenho interesse nenhum que, num estresse da via expressa, o cidadão na minha frente esteja armado para, teoricamente, se defender do criminoso e eu acabar levando um tiro por causa disso. Nós precisamos de uma segurança pública firme e não do lobby das armas que querem voltar a fazer sucesso e, com isso, vivem inventando números. Tony, você trabalha com treinamento de pessoas já há bastante tempo, inclusive fora do país. As pessoas têm essa consciência, antes de comprar uma arma, elas desenvolvem um interesse de se fazer uma aula de tiro, de aperfeiçoar os conhecimentos para saber reagir numa hora de tensão, numa hora de estresse, sabendo que essa reação talvez não seja a mais adequada? Eu estudo não somente a sociedade brasileira, mas a minha vida inteira, as sociedades europeias e norte-americanas. Você me conhece, sabe que eu recentemente estava na China e nos Estados Unidos lecionando. Né? Em qualquer sociedade livre, o cidadão ele tem o direito à arma. Nós nunca dissemos que você deve ter armas, que você tem que comprar armas. Você tem que ter o direito à sua defesa. É muito fácil discursar quando a violência não está na sua casa. Eu quero ver você ter esse discurso quando é o seu filho na tua frente, na mão de um criminoso, com a arma na cabeça dele, talvez acontecendo atrocidades, como, por exemplo, uma violência sexual, e você tem que assistir aquilo sem poder fazer nada. Essa pessoa entrar na sua propriedade e você vir com esse discurso. Com relação a dados estatísticos, eu novamente estudo estatísticas norte-americanas desde meus 12 anos de idade, onde são confiáveis. Tivemos uma eleição aí recentemente, tivemos inúmeros exemplos da não confiança nos estudos estatísticos no Brasil. Um estudo muito claro e muito falacioso no que diz respeito ao óbito por reação armada. Você veja que menos de 5% dos homicídios são esclarecidos no Brasil. Você tem noção do que é esse dado? Sim. Cerca de 95% dos facínoras que tiram vidas nesse país sequer são reconhecidos. Como que você vai identificar como é que foi esse crime? Sim. Como você vai identificar? Não, mas ele reagiu, mas ele estava assim, ele estava assado. Uma coisa eu posso lhe dizer, a sociedade atual não possui armas. A sociedade brasileira, o povo brasileiro, como você falou, são cerca de 500 mil armas registradas, eram muitos milhões antes da lei, e a criminalidade só tem a aumentar. Rafael Martini está com a gente lá na redação do Diário Catarinense e também participa, aí são as pontes, né? Agora sim, Martini, participa dessa entrevista com questionamento sobre esse assunto. E aí, Martini? Então, Felipe, não sou o trânsito não, viu? Agora que entrou a imagem certinha. Em primeiro lugar, Felipe, eu quero deixar claro que eu particularmente sou contra o uso pessoal de armas. Mas o que me parece nesse debate que está posto, e são duas posições bastante antagônicas aí, talvez não seja a melhor analogia a comparação que eu vou fazer, mas é uma situação que se vive também em relação à vida no Brasil. Porque o cidadão que quer ter uma arma, na verdade, ele pode ser legal, mas consegue comprar uma arma tranquilamente. Está aí os números de homicídios que não nos deixam mentir. Eu gostaria de saber da opinião dos dois. Se não mereceria um debate mais aprofundado sobre essa questão do armamento, porque me parece muito como o caso da questão do aborto. O aborto é proibido no Brasil, mas é feito em larguíssima escala, em todas as cidades, possui clínicas clandestinas e feito nas piores condições possíveis. Me perdoem se eu estiver fazendo uma comparação equivocada, mas não seria mais ou menos o mesmo caso de discutir e aprofundar essa discussão, Dr. Cel e Tony? Olha, hoje se pode comprar armas no Brasil, se compra armas no Brasil. A arma que mata no Brasil é a mesma que seria a legalizada, né? Se vende muito a ideia de que a arma que mata no Brasil é R15, é armas pesadas, essas não representam nem 10%. Mas 90% das armas que matam no Brasil é armas produzidas no próprio Brasil. Então, a ideia básica, sem dúvida, é que nós temos que avançar
avançar nos estudos. Por enquanto, os estudos são, em grande parte, muito ideológicos, muito financiados pela indústria armamentista, que perdeu muito, né? As empresas brasileiras perderam muito e vivem aí dizendo que ninguém mais sabe fazer pesquisa, só eles que sabem fazer pesquisa, né? Mas, então, acabou ficando polarizado. O que a gente sabe concretamente é que, em poucos lugares do mundo, contrariando aqui a opinião do meu amigo, tirando os Estados Unidos, em poucos lugares do mundo, cidadão inglês, cidadão suíço tem facilidades para ter armas, para portar armas. Ele não pode portar armas. São raros os países do mundo que autorizam o civil a portar armas. Bom, vários assuntos importantes colocados. Um com relação à arma que comete crime. Eu acabei de afirmar que 95% dos homicídios não são resolvidos. Como que sabe qual é a arma? Tem bola de cristal? Número 1, né? Então, estatística mentirosa, número 1. Número 2, indústria armamentista. Nunca lucrou-se tanto, pois existe praticamente monopólio da manufaturação de armas no Brasil, a qual fornece por exclusividade de segurança pública e privada. Eu nunca ganhei R$1, não vou falar o nome das empresas, mas são óbvias aqui, as fabricantes de armas brasileiras. Pelo contrário, nunca ajudaram a gente, nem com o seu setor jurídico. Eles têm o mercado muito garantido, inclusive exterior, né, onde eles vendem muita arma nos Estados Unidos. Então, outra falácia, né? Com relação a... Me deu um branco agora, mas tinha um terceiro ponto importante, desculpa, professor. Não, mas... Pois não. Não, eu ia justamente agradecer, porque é claro que a discussão ela se estende e esse assunto ele não cabe dentro de 5, 6 minutos, que é o que a gente propõe aqui dentro do desculpa, TV Com Felipe, 20 horas. com relação à Suíça, dê um Google agora, Sim. você que está em casa nos assistindo, dê um Google, a Suíça citada pelo professor, é o país mais armado. Você é obrigado a manter uma arma em casa até os 40 anos. Você, dos 18 aos 40 anos, é obrigado a manter uma arma em casa e é um fuzil. Você é obrigado... Uma situação específica, onde você não tem exército, onde você tem uma... Exatamente. Aí é outra situação. O senhor falou que eles não tinham armas. Eles são o país mais armado per capita do mundo, o suíço. Então, você é obrigado a ter uma arma até os 40 anos e a partir dos 40 é opcional. A partir dos 40 você decide se vai manter ou não essa arma. Tony, professor Sandro, muito obrigado pela gentileza dos senhores participarem aqui conosco. Como eu disse, o assunto ele é inesgotável, não cabe em pouco tempo, mas a gente consegue não deixar morrer a necessidade de retomar o assunto, seja para aprovar ou para proibir a comercialização das armas oficialmente aqui no Brasil. Então, mais uma vez, os senhores, muito obrigado pela gentileza da participação e boa noite, até uma próxima oportunidade. Boa noite, obrigado.